Antes do primeiro raio de luz, antes do sopro da vida, antes mesmo da existência do tempo, havia apenas Deus, não um vazio frio e caótico, mas uma presença absoluta, eterna, que transcende qualquer conceito de início e fim. O universo, como o conhecemos, não existia. O espaço era um silêncio absoluto, uma escuridão impenetrável, uma realidade ainda por ser moldada. A Bíblia nos leva a esse instante indescritível, esse momento em que tudo ainda era apenas um pensamento divino. No princípio, Deus. Não havia matéria, não havia planetas, nem estrelas. Não havia céu ou terra, apenas Ele, perfeito e completo, pronto para dar início à grande obra da criação. Muitos tentam imaginar como era esse antes da criação, mas nossa mente, limitada pelo tempo e pelo espaço, não consegue compreender a eternidade. Tudo o que conhecemos tem um começo e um fim, mas Deus sempre foi e sempre será. É a essência da existência, a fonte de toda a realidade. Ele não precisou de nada fora dele para criar, pois nele estava todo o poder, toda a sabedoria e todo o amor necessário para formar o cosmos. Então, um momento chega, um momento que não pode ser medido em segundos ou minutos, pois ainda não existia o tempo. Esse instante eterno marca o início da criação. Como um artista diante de uma tela em branco, Deus decide iniciar a grande história do universo. Mas ele não precisa de tintas ou pincéis. Sua ferramenta é a própria palavra. E com um comando, o primeiro ato da criação se desenrola. Mas antes disso, a Bíblia descreve um cenário inicial intrigante. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Gênesis 1:2. Um caos informe, um oceano primordial, envolto em trevas. Ainda não há estrutura, ainda não há ordem. Tudo aguarda a voz do Criador para tomar forma. O Espírito de Deus paira sobre essas águas, como uma presença ativa, poderosa, prestes a agir. Há uma expectativa nesse momento. Algo grandioso está para acontecer. A criação não virá de forma abrupta ou desordenada, mas através de um plano perfeito, uma sequência cuidadosamente orquestrada. Agora, estamos à beira do maior evento da história do universo, o momento em que a ordem começará a surgir do caos. A escuridão e o vazio não permanecerão para sempre. O primeiro dia da criação está prestes a começar, e com ele, a jornada que moldará tudo o que conhecemos. O silêncio paira sobre o abismo. A vastidão sem forma aguarda, suspensa entre a inexistência e a promessa de um mundo ainda por vir. Não há estrelas no céu, pois o céu ainda não existe. Não há tempo, pois o tempo ainda não foi criado. Apenas a escuridão domina, cobrindo as águas profundas como um véu eterno. Então, Deus fala: haja luz. E num instante, a escuridão que reinava desde sempre é perfurada por uma luz radiante, um brilho primordial que ilumina o cosmos nascente, uma revelação do poder divino que traz ordem ao caos. Não é o sol que brilha, pois ele ainda não foi criado. Esta luz é pura, um reflexo direto da presença do Criador. Deus contempla a luz e vê que ela é boa. A criação avança sob sua supervisão e aprovação. Mas essa luz precisa de um contraste, e assim, Deus separa a luz das trevas. Pela primeira vez, há uma distinção, uma divisão que estabelece os ciclos da existência. A luz se espalha pelo cosmos, revelando formas que antes estavam ocultas nas sombras. Os contornos da criação começam a se definir. A energia flui através do universo recém-nascido, como uma força vibrante que dá movimento e existência ao que antes era apenas um vácuo inerte. Os reflexos dessa luz percorrem a vastidão primordial, tocando cada canto da criação e preparando o palco para os próximos eventos. Deus nomeia a luz de dia e as trevas de noite, estabelecendo o primeiro ciclo do tempo. Pela primeira vez,
Há uma sucessão de momentos, um ritmo que começará a ditar o movimento do universo. E assim, passa-se a primeira etapa da criação. O primeiro dia chega ao fim. Um dia não medido por horas, pois ainda não há sol para marcar sua passagem, mas um ciclo determinado pela própria vontade divina. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. O primeiro dia trouxe a luz, mas o mundo ainda era um cenário informe, coberto por um oceano primordial. A vastidão estava envolta em águas sem limites, uma extensão contínua sem céu ou terra, sem altura ou profundidade definida. Era necessário ordem, uma estrutura que começasse a dar forma ao universo. Então Deus fala novamente: haja um firmamento no meio das águas e que ele separe águas de águas. E assim acontece. No segundo dia da criação, Deus estabelece uma divisão entre as águas. Ele cria o firmamento, uma vasta expansão que separa as águas superiores das inferiores. A atmosfera começa a se formar, um espaço que futuramente permitirá a existência da vida. A terra ainda não é visível, mas os céus começam a tomar forma. O firmamento recebe um nome: céu. Pela primeira vez, há um espaço definido entre as águas, um limite que delineia a criação de forma clara. O caos vai dando lugar à harmonia e a criação continua a avançar. O vento começa a soprar sobre essa vastidão recém-formada. A umidade se condensa e, nas alturas, um novo sistema de equilíbrio se estabelece. As águas superiores formam os reservatórios celestes, enquanto as inferiores aguardam seu momento de serem moldadas em rios, mares e lagos. Não há menção de que esse dia seja bom, como no primeiro. Talvez porque o processo ainda não esteja completo, pois a terra firme ainda não surgiu. Mas a ordem se estabelece e a estrutura do mundo continua a ser formada. E assim se passa a tarde e a manhã do segundo dia. A criação avança. Agora há luz e céu, mas a terra ainda está submersa, esperando seu momento de surgir. A luz brilha e os céus já foram formados, mas a criação ainda não está completa. A terra continua oculta sob as águas, um vasto oceano que cobre tudo, sem limites definidos, sem forma fixa. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, ordena: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. E assim acontece. As águas começam a se movimentar, convergindo para regiões específicas. Os mares se formam, revelando porções de terra firme que emergem, moldadas pelo Criador para serem a base de toda a vida futura. A paisagem começa a tomar forma, montanhas elevam-se, vales se aprofundam, rios traçam seus caminhos sinuosos. Pela primeira vez, há um cenário definido, mas Deus não para por aí. A terra, agora visível, precisa ser preenchida com vida, e assim ele ordena: produza a terra relva, ervas que deem sementes, árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie. E num instante, um espetáculo de cores e formas surge. Árvores brotam do solo, seus galhos se estendendo para os céus. Campos verdejantes cobrem a superfície, flores desabrocham em um espetáculo de beleza. Frutos nascem, cheios de sabor e nutrição, preparados para sustentar a criação futura. A vegetação se espalha pela terra, cobrindo-a de vida, dando ao planeta um novo sentido de plenitude. Deus contempla essa nova etapa da criação e vê que é boa. A harmonia se estabelece e o mundo se torna um lar pronto para as próximas obras divinas. E assim, passa-se a tarde e a manhã do terceiro dia. Agora, com terra firme e vegetação exuberante, o mundo está mais próximo de sua forma final, mas ainda há mais a ser feito. A terra agora tem contornos, mares e vegetação exuberante. Mas algo ainda falta: a ordem do tempo. O ciclo do dia e da noite foi estabelecido, mas ainda não há luminares para governá-lo. Então, Deus fala novamente:
haja luminares no firmamento dos céus para separar o dia da noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E assim acontece. No vasto firmamento, Deus coloca os grandes luminares. O sol, resplandecente e majestoso, brilha sobre a terra para governar o dia. A lua, suave e prateada, reflete sua luz sobre o mundo, dominando a noite. Mas Deus não para por aí. Incontáveis estrelas são espalhadas pelo céu, cintilando como joias sobre o imenso tapete celestial. Nebulosas, vastas nuvens de poeira cósmica e gases brilhantes formam berçários onde novas estrelas nascem. Elas se espalham como pinceladas de cor no universo, criando formas majestosas e etéreas. As constelações começam a ser delineadas, agrupamentos de estrelas que, para a humanidade futura, contarão histórias e servirão de guias para viajantes e estudiosos do céu. O tempo, até então abstrato, passa a ser medido. Os dias ganham um ritmo, as estações se estabelecem. O sol marca o nascer e o pôr do dia, enquanto a lua guia os ciclos das marés. A criação agora tem um compasso definido, uma harmonia que regulará toda a vida que ainda virá. As estrelas, pequenas aos olhos humanos, são testemunhas da grandiosidade do Criador. Elas brilham no firmamento, como um lembrete constante da ordem e do propósito divino. Cada uma ocupa seu lugar, sem se desviar, sem errar seu caminho. O cosmos, vasto e infinito, obedece à voz de Deus. E Deus viu que isso era bom. O equilíbrio se estabelece no universo, e a obra da criação avança para sua próxima fase. E assim, passa-se a tarde e a manhã do quarto dia. As águas já cobrem vastas porções da terra, os céus se estendem em majestade sobre o mundo recém-criado. Mas algo ainda falta: o movimento da vida. O planeta, até então silencioso, aguarda para ser preenchido com criaturas que voam pelos ares e nadam nas profundezas dos mares. Então, Deus fala novamente: produzam as águas abundantemente seres viventes e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. E assim acontece. Os mares, antes serenos e vazios, são tomados por vida. Grandes baleias deslizam com majestade, enquanto cardumes de peixes percorrem os oceanos em um espetáculo de cores e formas. Criaturas pequenas e grandes preenchem as águas, desde os delicados corais até os imponentes tubarões. A vida marinha surge em abundância, em incontáveis espécies que testemunham a criatividade infinita do Criador. Nos céus, a mesma explosão de vida acontece. Pássaros de todos os tipos, desde os pequenos beija-flores até as águias majestosas, batem suas asas e cruzam os céus, preenchendo o ar com seus cantos e chamamentos. O firmamento, antes silencioso, agora vibra com o som da vida que ali se estabelece. Deus contempla essa nova criação e a abençoa, ordenando que se multipliquem e encham os mares e os céus. É a primeira bênção direta sobre os seres vivos, um sinal de que a vida foi criada para florescer e expandir-se. E assim, passa-se a tarde e a manhã do quinto dia. A criação está quase completa. A terra está coberta de vegetação. Os mares transbordam com vida. Os céus estão repletos de aves em pleno voo. Mas o mundo ainda precisa de seus habitantes terrestres, aqueles que caminharão sobre a terra e completarão a obra da criação. Então, Deus fala novamente: produza a terra seres viventes segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e feras da terra segundo as suas espécies. E assim acontece. Os campos são preenchidos com rebanhos que pastam livremente. Leões e lobos percorrem as planícies, cada criatura ocupando seu espaço no equilíbrio natural. Pequenos insetos rastejam pelo solo, cumprindo seu papel essencial na manutenção da vida. A terra se torna um palco vibrante de diversidade e propósito.
Mas ainda há algo mais. A obra da criação está prestes a alcançar seu auge. Deus faz uma pausa e então pronuncia as palavras que mudarão o destino do universo. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo réptil que rasteja sobre ela. E assim acontece. O primeiro ser humano é formado, criado com um propósito único e uma dignidade singular. Diferente dos demais seres vivos, ele carrega a imagem de Deus, refletindo seu caráter, sua criatividade e sua capacidade de amar. O homem não é apenas uma criatura entre tantas. Ele é o administrador da criação, chamado para governar com sabedoria e justiça. Deus forma o homem do pó da terra e sopra em suas narinas o fôlego da vida. Seu corpo, antes inerte, agora pulsa com energia e consciência. Ele abre os olhos e, pela primeira vez, contempla o mundo ao seu redor. Cada detalhe da criação foi preparado para ele: os rios que correm, os frutos que pendem das árvores, os animais que se movem ao seu redor. Mas Deus vê que não é bom que o homem esteja só. Ele precisa de alguém que o complemente, alguém que esteja ao seu lado em sua jornada. E assim, Deus faz com que um profundo sono caia sobre o homem. Enquanto ele dorme, Deus toma uma de suas costelas e, com sabedoria e amor, molda a primeira mulher. Quando o homem desperta, encontra diante de si alguém semelhante, mas única. Ela é osso dos seus ossos, carne da sua carne. E o homem, maravilhado, declara: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tomada. A união entre homem e mulher é selada pelo próprio Criador. Eles são parceiros, complementares, chamados a caminhar juntos, a compartilhar o domínio sobre a terra e a viver em harmonia com tudo o que foi criado. O vínculo entre eles é sagrado, refletindo a própria essência do amor divino. Agora, a criação está completa. O mundo, agora habitado, reflete a harmonia e a ordem planejadas pelo Criador. Deus contempla tudo o que fez e vê que é muito bom. E assim, passa-se a tarde e a manhã do sexto dia. O trabalho chegou ao fim. A vastidão do universo foi moldada, a luz e as trevas separadas, os céus erguidos, a terra seca revelada, os mares preenchidos, e a vida implantada em cada canto do mundo. Cada detalhe foi esculpido com perfeição, cada criatura recebeu seu propósito, e o homem, feito à imagem de Deus, agora caminha sobre a terra. Então, Deus faz algo inesperado. Após 6 dias de criação, ele não comanda mais nada a surgir. Ele para, ele descansa. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra, descansou de toda a obra que fizera. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Esse descanso não significa cansaço, pois Deus não se esgota. Esse descanso é uma marca de conclusão, de satisfação plena na obra que foi criada. Tudo está exatamente como deveria estar. O Criador contempla sua criação e vê que é boa, completa, harmônica. O 7º dia é um dia de reflexão, um lembrete de que a vida não é apenas trabalho, mas também gratidão, contemplação e conexão com o divino. Deus santifica esse dia, tornando-o especial, um símbolo perpétuo para que a humanidade lembre sempre da grandeza e bondade do Criador. A criação não é apenas um evento do passado. Ela ressoa até os dias de hoje, nos céus estrelados, nos rios que correm, no vento que sopra e na vida que pulsa em cada ser. O descanso de Deus nos convida a reconhecer a beleza do mundo e a cuidar dele com zelo e reverência. A obra da criação está completa, mas a história da humanidade está apenas começando.